A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, de todo o Brasil que nos dão a honra de estar conectados junto conosco nesta manhã de sexta-feira. Estamos chegando aí no final de semana, Estamos ao vivo, em mais uma live, o nosso programa A Voz do Pastor. Pela sua rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Uma saudação a todos, Depois de um culto maravilhoso ontem à noite na cidade de Capão da Canoa, aonde Deus abençoou poderosamente. Um abraço ali para todos os nossos queridos e amados irmãos, irmãs de Capão da Canoa, dali da igreja do nosso pastor presidente ali, pastor Epitácio, a igreja Vidas em Cristo, Assembleia de Deus, Vidas em Cristo. E estamos mais uma vez aqui nesta sexta-feira para meditarmos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a Palavra de Deus. Também dizendo para os nossos irmãos, que se inscreva no nosso canal, aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal, pastor Raimundo Clenir, e também que acompanha nossas lives, no Facebook. E aqueles que ainda não têm o nosso aplicativo da nossa rádio, Cristo Vive FM, nos peça que com todo prazer nós enviaremos para você. Você baixa o aplicativo ali no seu celular e aonde você estiver, você tem mais de 3.000 louvores para que você possa ouvir durante o dia. Você está trabalhando? Está descansando? Coloque ali o teu telefone, coloque ali o teu fonezinho de ouvido, e ouça os belos louvores. E também o programa, se você quiser assistir, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Vamos então imediatamente para a palavra do Senhor, para a palavra de Deus, com o intuito de levarmos a palavra de Deus em todos os lugares, aonde chegar a nossa programação. O interesse do Senhor Jesus Cristo é que o Evangelho seja pregado por todo mundo. E para que o Evangelho seja pregado em todo mundo, Deus usa 2 tipos de ferramenta: o ser humano e também a rede social. Mas para que a rede social chegue até os lares, chegue até as pessoas, chegue até as famílias, Deus precisa de fazer uso do ser humano. E o ser humano precisa estar no seu devido lugar, obedecendo o chamado de Deus, obedecendo os requisitos básicos do que Deus tem escolhido, do que Deus tem chamado, vocacionado. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, no Evangelho de Mateus 22,14, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus faz um alistamento de pessoas e chama-o. Muitos perseveram na caminhada e muitos não perseveram na caminhada. Muitos têm um chamado específico e outros não têm o mesmo chamado. A igreja ela é completa. Assim como o corpo humano tem o braço, tem as pernas, tem olho, tem nariz e tem boca, A obra do Senhor também tem, vários membros de todos os tipos e qualidades. E precisa de ser integrado ao corpo de Cristo. O cabeça da igreja, o nosso líder, a nossa liderança máxima se chama Senhor Jesus Cristo. O nosso professor, aquele que nos ensina, aquele que nos orienta, se chama Espírito Santo. Então, de nada nos adianta dizermos que somos servos de Deus se nós não deixar o nosso professor ensinar da forma e do jeito com que ele quer.
Tem pessoas que batem no peito e dizem porque eu sou, porque eu faço, não é do jeito que as pessoas querem, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu faço, e nada vai prosperar na vida de ninguém se for assim desse jeito. As coisas de Deus, e aí nós vamos ver o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, que a Bíblia diz bem assim, Deus falando e usando a boca de Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Então precisamos fazer uma reflexão de que, para que nós venhamos a entender e a compreender as condições de fazer a obra de Deus, tem um determinado requisito para nós observarmos. São as leis de Deus. E existem duas leis. Existe a lei, escrita, que é os mandamentos que o Senhor deixou para que nós venhamos a obedecer, e a lei espiritual, que é a nossa consciência. Aquilo que a nossa consciência nos acusa para que nós não venhamos a fazer, é Deus dizendo, olha, observe o sinal de alerta. Tem coisas que Deus nos deu liberdade para que possamos fazer. E tem coisas que Deus nos orienta para o nosso bem, que não é para nós fazer. E aqui nós vimos aqui, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, do capítulo 12 até do capítulo 16, do versículo 12 até o 15, Jesus já está se despedindo da terra. Jesus precisava que os seus discípulos estivessem orientados, para quê? Para que viessem a fazer a obra, porque ele iria voltar para o Pai. O que eu acho aqui muito importante, de que Jesus nunca fez nada e Deus nunca faz nada sem primeiro avisar os seus filhos, os seus servos, os seus profetas. E Jesus estava com seus discípulos, fez a última Santa Ceia com seus discípulos, falou todas as coisas e o preveniu. Mas parece que naquele momento, eles não gravaram em suas mentes o momento em que eles iriam passar. Ninguém gosta de perder, todos gostam de ganhar. Mas com o cristão é totalmente diferente. Não é como o mundo ensina no curso da faculdade mundana. A faculdade do mundo nos ensina alguns requisitos básicos que servem só para a nossa experiência terrena. Mas os ensinamentos do nosso professor Espírito Santo nos ensina como deveremos proceder como verdadeiros cristãos nessa terra, como verdadeiros luzeiros nessa terra, para fazer a diferença e que um dia possamos adentrar nos céus. Aqui nós vimos que Jesus tinha falado para os seus discípulos que ele ia morrer, que os homens iriam matar ele, mas após o terceiro dia ele ressuscitaria. E foi exatamente o que aconteceu, Às 3 horas da tarde de sexta-feira, entendeu? Às 3 horas da tarde de terça-feira, ele entregou o Espírito ao Pai. Mas no domingo cedo pela manhã, conforme ele tinha falado, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele estava vivo. E diz-nos então a Bíblia Sagrada que as mulheres foram cedo ao sepulcro, mas ele não estava mais lá. Enquanto que os seus discípulos estavam, diz a Bíblia Sagrada, a portas trancadas, com medo dos judeus. O que está acontecendo nos dias em que nós estamos vivendo? O medo tem atacado a muitas pessoas, muitas lideranças,
Primeiro, o medo de pregar a verdade. Segundo, o medo de enfrentar as dificuldades do dia a dia. O medo tem causado muitos problemas na vida das pessoas. Eles têm medo de se expressar, têm medo de dizer que são cristão verdadeiro, têm medo de dizer que são seguidores de Cristo. E aqui, devido ao medo, os discípulos ficaram a portas trancadas, mesmo que Jesus já teria ressuscitado. Diz a Bíblia Sagrada que as mulheres foram até o sepulcro. Estava lá um anjo assentado e perguntar: quem buscais? A Cristo Nazareno? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Tem gente buscando a Cristo pensando que ele está morto. Tem gente carregando a Cristo na cruz do Calvário quando ele não está mais crucificado na cruz do Calvário. Então, as pessoas criaram uma imagem, colocaram na sua mente pensando que estão servindo a Cristo, mas ele já ressuscitou. E nós vimos aqui, que as mulheres, indo, elas ficaram atônitas, e Jesus aparece já ressuscitado para elas. E diz: olha, vá à frente, vão lá e avisa os meus discípulos que eu estou indo para Galiléia. Avise eles e lá nós vamos nos encontrar. As mulheres vão, avisam os discípulos e eles não creem. Eles não acreditam porque ele apareceu para as mulheres. E por que Jesus apareceu para as mulheres? Apareceu para as mulheres porque foi as mulheres que foram na primeira hora da manhã ver ele. Mas ele não estava mais lá no cemitério. Ele não estava mais lá no sepulcro. E os discípulos não concordaram com isso. Ficaram ali a portas trancadas. E nesta passagem do qual nós iremos ler agora, nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo teve que ele pessoalmente aparecer aos seus discípulos. Ainda existe nos dias atuais em que nós estamos vivendo pessoas do tipo de Tomé, que mesmo Jesus fazendo milagre, mesmo Jesus tendo ressuscitado, mesmo Jesus fazendo uma promessa para as pessoas, elas ainda não estão crendo. E aqui nós vimos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, do versículo 12, o título: Jesus aparece a 2 de seus discípulos. Jesus já tinha ressuscitado, e esses 2 discípulos, eles vão caminhando, vão conversando, vão dialogando sobre o que teria acontecido com Jesus. Olha, o nosso mestre morreu, o nosso mestre está morto e já estamos aí no 3º dia, não vimos ele, não vimos sinal dele. O que aconteceu? Ele falou para nós. Quando ele estava junto com nós, ele nos advertiu. Aí diz a Bíblia Sagrada: depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não o deram crédito. Ia 2 discípulos ao caminho de Emaús, conversando sobre Jesus. Jesus aparece para eles ali no caminho. Eles conversam com o mestre. Jesus já tinha ressuscitado. Eles vão lá e dizem para os seus discípulos: olha, o mestre apareceu para nós no caminho de Emaús. Nós íamos caminhando, conversando sobre ele, e ele apareceu. Mesmo assim, os discípulos não tiveram a hombridade de crer e acreditar que realmente eles estavam falando a verdade. As mulheres falaram para os discípulos:
Os discípulos que se encontraram com Jesus, que Jesus se encontrou com eles no caminho, também falou com eles. Eles também não acreditaram. Há quantos anos nós temos pregado o Evangelho? Há quantos anos Jesus vem falando através da sua palavra? É uma pena que muitas pessoas não estão dando crédito. Ainda não estão acreditando. E nós vamos ver que no versículo 14 precisou Jesus pessoalmente ir ter com o seu discípulo. Tem pessoas nos dias em que nós estamos vivendo que Jesus já cansou de falar através da palavra, através dos louvores, através da profecia, mas parece que eles ainda querem tocar com o dedo, com a mão em Jesus. Mesmo Jesus falando de muitas formas, eles querem ver Jesus pessoalmente. Esta fé que eles têm não é uma fé sobrenatural, é uma fé natural naquilo que eles têm que ver. Mas a fé sobrenatural é aquela que, mesmo que a pessoa não esteja vendo, ela está crendo, confiando de que verdadeiramente Jesus está usando as pessoas. E nós vamos ver aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 14 a seguir, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Parece que eu vejo os discípulos às portas trancadas com medo dos judeus. Eles estavam à mesa, aparece aquele ser humano sobrenatural, já ressuscitado, mesmo com as portas trancadas, mesmo com as janelas fechadas, e diz: paz seja convosco. Senta à mesa com eles. Eles convidam Jesus para uma ceia. E quando Jesus vai orar, quando Jesus vai agradecer ao Pai, foi quando eles abriram os olhos espirituais e viram o Mestre, que era ele mesmo já ressuscitado. E quando eles foram conversar, Jesus censurou-lhes a incredulidade do coração deles, porque as irmãs, a mãe de Jesus, Maria, e Maria Madalena também já estiveram lá, já tinham dito que foram ao sepulcro e ele tinha ressuscitado. Os discípulos não acreditaram. Aí os 2 discípulos de Emaús foram até a casa dos discípulos de Jesus. Falaram também que o Senhor se encontrou com eles no caminho de Emaús, e eles também não acreditaram. E aqui disse Jesus, ele censurou-lhes eles, a incredulidade de coração, porque não deram crédito aos que já o tinham falado e dito para eles. Tem pessoas que ainda estão esperando Jesus vir pessoalmente conversar com elas. A dureza de coração, a incredulidade de muitas pessoas tem feito a sua fé muitas vezes desvanecer. Por isso que tem muitas pessoas desistindo da caminhada de fé, porque se elas não verem Jesus com os olhos carnais, elas não vão acreditar. Por isso que eles estão pegando ídolos mudos, colocando muitas vezes pendurado ao pescoço, ou às vezes, muitas vezes, eles têm colocado nas prateleiras, têm colocado em alguns lugares, porque eles parecem que têm que ver para crer. E a verdadeira fé não é vendo com esses olhos físicos, é vendo o sobrenatural. E para completar, nós vamos ver aqui, Jesus no capítulo 16,
e no versículo 15, ele dá uma ordem imperativa para os seus discípulos. Por quê? Porque ele estaria naquele exato momento dando uma ordem para que eles viessem cumprir e obedecer o seu ide. O ide, meus irmãos, acontece de duas maneiras. É você indo e você colaborando. É você indo e você ajudando. Então aqui, Jesus no capítulo 16 e no versículo 15 do Evangelho de Marcos, ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. A ordem do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos a levar a palavra, ela é imperativa. Ela abrange a todos os discípulos, não também só os daquela época, são todos aqueles que estão convocados para fazer a sua obra. Mais que urgente, estamos precisando de homens, mulheres, jovens e crianças que possam obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo. Mas para que possamos obedecer o ide, primeiro nós temos que ter um chamado. Não adianta, meus irmãos, tem pessoas querendo fazer o ide, mas eles não foram escolhidos por Deus. Então, vai ser uma decepção, porque eles não tiveram uma formação. Eles não aprenderam. E Jesus não manda neófito para a sua obra. Primeiro ele prova. Nós vimos na Bíblia Sagrada que José, para ser governador do Egito, passou por 13 anos de prova. Nós vimos que o apóstolo Paulo também passou por 14 anos de prova para ele completar o chamado que o Senhor Jesus teria feito pessoalmente com ele, quando Jesus fala, aleluia, direto com Paulo, dizendo que ele era um vaso escolhido. E outra coisa, quando Jesus escolhe alguém, ele capacita. Quando Jesus escolhe alguém, ele sabe o início, ele sabe o meio e ele sabe o fim. Quando Jesus escolheu os discípulos, ele já sabia o que cada um teria para fazer. Ele saberia, Jesus já sabia, que eles iam passar dificuldade, que eles iam ser presos, que eles iam ser açoitados. O evangelho, meu irmão, não é evangelho de mordomia. É evangelho de sofrimento. É evangelho, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, queridos. Nós temos que muitas vezes, para obedecer o evangelho, para obedecer o ide do Senhor, nós temos que pagar um preço. Às vezes nós queremos estar em um determinado lugar e o Senhor diz, não, eu quero que você vá a tal lugar. Às vezes você quer estar dormindo, descansando, e diz o Senhor, eu preciso que você vá orar em tal lugar. Para obedecer o ide do Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer o quê? Negar a nós mesmos. E para negar a nós mesmos, meus irmãos, tem uma luta. Tem uma guerra. A verdadeira guerra, ela é travada na nossa própria natureza. O nosso primeiro adversário para nós vencer não é o diabo. Tem muita gente enganada. O nosso primeiro adversário é nós mesmos. É a nossa carne que não tem força, é a nossa carne que está cansada, é a nossa carne que está deprimida, é a nossa carne que está angustiada com os problemas, com as dificuldades, e muitas vezes as pessoas dizem, eu vou desistir da caminhada de fé, eu não vou conseguir contemplar a face do Senhor Jesus, porque a minha guerra é travada, a minha luta é travada. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, em alto e bom som, que o Senhor Jesus Cristo é quem nos capacita.
capacita. O Senhor Jesus Cristo é aquele que nos dá graça, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima. Por quê? Porque ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14, né? Lá do versículo 23 para frente, ele diz: eu não vou abandonar vocês, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar você sozinho, eu enviarei um outro, quem é? O Consolador, e este vos guiará, este vos ensinará, ele estará todos os dias com vocês. Eu enviarei ele para consolar vocês no momento das vossas dificuldades, no momento das vossas lutas, no momento das vossas guerras internas, no momento das vossas tribulações. Ah, se não fosse o Espírito Santo para nos dar graça, ah, se não fosse o Espírito Santo para nos fortalecer, ah, se não fosse o Espírito Santo para nos consolar, jamais estaríamos de pé, jamais estaríamos perseverando nesta caminhada. Todos e todas que estão hoje fazendo a obra do Senhor, obedecendo o chamado, obedecendo o ide, passaram por muita tribulação, passaram por muitos desertos, passaram por muitas provas, e tem pessoas muitas vezes que adentram hoje para a igreja e já querem ter um título, já querem ter fama, mas elas não sabem que as verdadeiras lideranças passaram por muitas tribulações, passaram por muitas provações, e eu quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que têm orado por nós, e nós também estamos orando por muitas pessoas, agradecendo a Deus também na vida das pessoas que estão junto conosco nos acompanhando, a nossa missionária, né, Vera Lúcia Pereira Ferri, que Deus abençoe aí, missionária, tem acompanhado aí o vosso trabalho das mulheres aí no morro, na chácara, onde há muitos anos nós tivemos ali. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada, que Deus venha levantar ali mais guerreiras, né, para ajudar nesta obra tão maravilhosa. E aí eu fico olhar e muitas vezes sou criticado até pelos homens, aleluia, porque muitos acham, eles querem humilhar as mulheres, porque mulher não pode ser pastora, porque mulher não pode pregar, porque mulher não pode ensinar, mas a mulher pode ganhar filho, a mulher pode trabalhar até tarde da noite, né? A mulher tem que lavar roupa, tem que fazer comida. E para quem é que Jesus apareceu? Apareceu para as mulheres. Eu creio que quando elas falaram para os discípulos, eles ficaram: não é possível, nós como discípulos, nós como seguidores de Jesus, ele não apareceu primeiro para nós, agora é as mulheres que vêm falar para nós e pregar para nós. Como que as mulheres não podem pregar se elas foram as primeiras missionárias? Como que elas não podem pregar se elas foram que geraram, aleluia, os homens? O homem sem a mulher não é nada, e a mulher sem o homem também não é nada. É uma parceria que Jesus fez. Então, nós vamos deixar, aleluia, muitas vezes para trás alguns títulos, algumas famas. Parece que eu vejo, estava ali junto Maria Madalena, junto com a Maria, mãe de Jesus. E eles disseram: agora já quer pregar para nós, agora já quer ser obreira. Não é quer ser. Ela não teve culpa, aleluia, do Senhor ter escolhido a ela, ter salvado a ela, ter perdoado a ela. Que Deus ainda venha levantar muitas Marias Madalenas, que Deus venha levantar ainda muitas Marias, irmã de Lázaro, que Deus venha levantar muitas Dorcas, que Deus venha levantar muitas Esther, que Deus venha levantar muitos e muitos missionários também, missionárias, para fazer a obra de Deus nessa última hora. Eu tenho andado e corrido, aleluia, por muitos cantos e valados, fazendo a obra do Senhor, e não me canso de dizer: se não fosse o Senhor Jesus Cristo, eu não estaria mais vivo. E se eu estou vivo, é só pela misericórdia dele. E hoje ele manda eu dizer para você: obedeça o ide. Ele não mandou nós ficar parado. Lá em Atos, no capítulo 1, né, era assim o mandado: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eles ficaram em Jerusalém,
Mas no capítulo 2 veio o revestimento, veio a descida do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo, foram até, aleluia, injuriados, dizendo que eles estavam embriagados. Não, disse Pedro, não. Sendo a 1h da manhã, 9 horas da manhã, alguém vai estar bêbado? Não. Isto é a promessa que disse o profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão visões. Oh, glória! É isso que nós precisamos da igreja dos dias atuais, é sermos cheios do Espírito Santo, não ser cheio de fama, não ser cheio de dinheiro, mas ser cheios do Espírito Santo. Vamos nos encher, vamos buscar a Deus enquanto ainda é dia, porque a noite está para chegar. E eu quero orar com vocês nesse dia, ministrando a bênção sobre a tua vida, ministrando a tua vitória, que Deus venha dar êxito na tua vida, na tua caminhada de fé, no teu trabalho, nos teus projetos. Dobra os teus joelhos e diga para o Senhor: Senhor, acrescenta projetos. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, concluir aquele projeto que eu tenho no meu coração. E eu sei que muitas pessoas têm muitos projetos em seus corações e elas querem colocar em prática, mas muitas vezes falta o financeiro, às vezes falta pessoas capacitadas, às vezes falta pessoas disponíveis para ajudar nesta obra tão gloriosa. Que Deus venha abençoar, meus irmãos, minhas irmãs, os teus projetos, que não fique só no papel, que não fique só na tua memória, que não fique só no teu pensamento, mas que eles venham a ser colocados em prática. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar vitória, que Deus possa te dar graça. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Eu quero então orar com você, ministrando a bênção sobre a tua vida, ministrando a bênção sobre o teu projeto, sobre a tua família, sobre os pedidos de oração que você tem pedido. Eu quero orar por você neste exato momento. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença e quero te agradecer, Jesus, por esta oportunidade que o Senhor me tem concedido de estar, Senhor, aqui nesta live, levando a tua palavra, Senhor. Deus, quantas pessoas estão às portas trancadas. Pai, eles estão dentro da tua casa, mas eles não fazem mais missões, eles não levam mais a tua palavra, eles não ajudam mais o pobre, mais o miserável. Eles querem fama, eles querem, Senhor, mostrar para a sociedade que eles são os mais, que eles são mais santarrões. Ó Deus, mas o Senhor não precisa de santarrões, o Senhor precisa de missionários e missionárias que levem a tua palavra nos becos e nos valados. Querido e amado Senhor, que visite a viúva, que visite o órfão, que visite o mendigo, que visite o miserável. Ó querido e amado Senhor, o Senhor está precisando de missionários e missionárias que sejam desbravadores no campo, Senhor, abrindo frentes de trabalho, seja perto ou seja longe, Senhor. Ó Deus grande, Deus poderoso, concede para os teus filhos o desejo do coração deles, Pai, de fazer a tua obra. Acrescenta-lhes, Senhor, mais fé, dando vitória, dando graça, sustentando também na bênção financeira, para que eles possam construir aquilo que eles estão te pedindo. Deus, na família, traga aqueles que estão parados na caminhada, Senhor, cura aqueles que estão enfermos. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, com a tua misericórdia. O Senhor curava no passado e continua curando no presente. Jesus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será eternamente. Dá-lhes uma sexta-feira abençoada, dá-lhes um final de semana abençoado. Eu intercedo também pela nossa nação brasileira, Senhor. Tira deste caos, Senhor, deste marasmo, Senhor. O Brasil está deitado em berço
esplêndido, mas nós não podemos ficar deitados em berço esplêndido, nós temos é que levantar, Senhor, e obedecer o teu ide. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu ministro a bênção nesse dia, para a honra e glória do teu nome. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor. E se ele não voltar, até segunda-feira, em mais um programa, A Voz do Pastor, às 9 horas da manhã. Deus abençoe todos, em nome de Jesus.